Boa noite, eu sou o Cunha, trabalhador espírita voluntário, vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar, que fica em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. É uma alegria estar aqui hoje, tentando alcançar a sua mente, o seu coração, através das reflexões em torno do Evangelho de nosso Cristo amado. Para darmos início, sempre pedimos a Deus a sua bênção, a Jesus que nos envolva em sua luz, em sua paz, em seu amor, para que esse momento seja um momento de aproveitamento e que contribua para a edificação do reino apresentado pelo Cristo, no templo sagrado do nosso íntimo, no templo da nossa alma. Que Deus nos abençoe. As reflexões hoje, elas são extraídas do capítulo número 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele foi intitulado assim pelo Sr. Allan Kardec: Buscai e achareis. É uma pergunta que Jesus disse assim. Primeiro vou ler o que Jesus disse. Jesus, ele disse assim, quem narrou isso foi o apóstolo São Mateus, no capítulo 7, dos versículos 7 a 11. Jesus diz assim: Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Aqui começa a nossa reflexão. São 3 ações, né? Pedir, que eu acho que talvez seja mais fácil, mas que talvez nos falte ainda muita sabedoria para saber pedir, né? E como nós temos muita dificuldade em saber pedir, Jesus nos orienta através da oração do Pai Nosso, sempre colocarmos no finalzinho de cada pedido: seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de Deus. Mas pedir, eu diria que é uma prática que todos nós fazemos, todos os dias. Eu particularmente faço todos os dias. Todo dia eu peço alguma coisa a Deus. Buscai e achareis, sempre. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu atraio para mim. O que eu vou achar? Aquilo que eu busco. Não é assim? E isso se dá eu querendo ou não querendo. É uma lei da sintonia. Então é natural. E a terceira é: batei a porta e se vos abrirá. Vocês sabem as reflexões que essa frase nos conduz? Que bater é trabalhar. Que bater é se esforçar. Perseverar. Continuar. Às vezes anos a fio. Essa é a parte que nós temos muita dificuldade. Falo particularmente por mim, né? Tá? Que é a parte do trabalho. Então é lógico que Jesus fala que na nossa relação com Deus nós podemos pedir o que nós quisermos. Que nós sempre vamos achar o que estamos buscando. Muita gente está caminhando para a doença, muita gente está caminhando para infelicidade, muita gente está caminhando para o sofrimento, porque no fundo é o que ele está buscando, sem saber. E muita gente está caminhando para a felicidade, para a paz, para a harmonia, para a sabedoria, para o equilíbrio, para a iluminação da sua alma, mesmo sem saber, mas é o que está buscando através das suas orações, através dos seus estudos, das suas convivências, da sua busca diária. Mas há momentos, eu diria todos os dias, em que nós temos que trabalhar. Então, eu acho que a primeira pergunta, assim, em termos de reflexão, que nós poderíamos fazer a nós mesmos é:
que buscais. Não é assim? E essa é uma estratégia pedagógica que Jesus usou várias vezes. Quando alguém se aproximava dele, Jesus perguntava: que queres de mim? Que queres que eu faça? Que buscais? Quem vai nos ajudar nessa reflexão é o Espírito Emmanuel, através do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele intitulou lá: que buscais? E ele cita um momento de Jesus, que está em João 1,38. Bem resumidinha, tá assim, ó. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Então, essa passagem, João 1,38, ela aconteceu depois que Jesus foi batizado, no outro dia. Então, Jesus é batizado num dia, num outro dia, está lá no Evangelho assim: ao outro dia, João, né, que batizou Jesus, ainda lá estava com 2 de seus discípulos. Vendo a Jesus que ia passando, disse: eis ali o Cordeiro de Deus. Ele apresenta, João Batista apresenta a 2 discípulos seus o Cordeiro de Deus. Ele apresenta o Messias. Os 2 discípulos naquele momento entenderam que João Batista está dizendo: ó, aquele é o Cordeiro de Deus, aquele é o Messias, que nós anunciamos, que os profetas anunciam, que nós esperamos, que nós queremos tanto, que nós desejamos. O que esses 2 discípulos fizeram? Então, quando os 2 discípulos ouviram João Batista dizer isso, seguiram Jesus. Imagine Jesus caminhando e 2 indivíduos seguindo. Jesus olha para trás, vendo que eles vinham, né? E diz a eles: que buscais? Olha só, né? Que estratégia pedagógica, né? Que buscais? Disseram-lhes eles: mestre, onde resides? Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede, vem comigo, vamos ver, vamos até a casa em que eu estou morando, que eu habito. Eles foram e viram onde residia, e ficaram lá aquele dia. Era então quase a hora 10ª. André, né, que era irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que tinha seguido a Jesus. Ele encontrou primeiro a seu irmão, Simão, e lhe disse: achamos o Messias. E levou-o a Jesus. Jesus, depois de olhar para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Era o André e o Pedro. Então, que buscai? A partir daquele momento, aqueles 2, eles buscavam o Rabi, eles buscavam o mestre, eles o encontraram e nunca mais o abandonaram, nunca mais se afastaram dele, deram sentido às suas vidas, aprenderam com ele, reformularam todos os seus conceitos, seus preconceitos, suas vidas, mudaram o ponto de vista acerca da vida material, da vida espiritual, e alteraram profundamente a relação que eles tinham com o próximo, com o seu semelhante. Porque eles buscavam o Messias. Então, o Emmanuel, ele pega essa frase: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? E aí ele vai comentar essa passagem. Mas eu diria o seguinte: quando Jesus diz assim, que buscais?
Jesus estava falando somente para aqueles 2 discípulos de João Batista? Ou essa era uma pergunta que Jesus faria para toda a humanidade de todos os tempos? Será que essa é uma pergunta que Jesus também faz para mim? Para a senhora, para o senhor? Que buscais? E o Emmanuel, que é um grande, para nós, né, um grande professor das lições do Evangelho, ele vai fazer uma reflexão muito profunda acerca dessa passagem. Ele fala assim no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 22. A vida em si é conjunto divino de experiências. É muito difícil ainda para nós desenvolvermos esse ponto de vista. Que a vida em si é um conjunto divino de experiências. Às vezes nós nos queixamos das pessoas, nos reclamamos das pessoas, antipatizamos com as pessoas, desaprovamos com as pessoas, porque nós não temos o ponto de vista que cada um, a vida que leva é um conjunto divino de experiências. O indivíduo precisa passar por aquilo. Está aprendendo. É o remédio assim amargo, dolorido, paciente, cansativo. Mas quando a gente começa a enxergar que tudo está no controle de Deus e que Deus corrige todos os seus filhos, e para cada um há um planejamento, a experiência de cada um tem um caráter divino. E aí ele vai falar o seguinte, Emmanuel: cada existência, cada encarnação, cada corpo que temos, ele fala isolada, cada existência isolada oferece ao homem proveito de novos conhecimentos. Então, nessa encarnação, todos nós aqui, todos sem exceção, estamos adquirindo conhecimentos, né? E nunca, talvez, foi tão abundante a possibilidade de se aprender todos os dias. Hoje, no YouTube, tem pessoas nos ensinando a fazer o que quisermos. E muito bem feito. Nós vivemos a era do conhecimento. Hoje não nos faltam livros, não nos faltam vídeos, não nos faltam palestras, não nos faltam grupos de estudo. É um universo de conhecimento que nos é oferecido hoje gratuitamente, sem custos. E que às vezes nós temos que refletir, mas o que eu busco? Porque se é me oferecido muita coisa, mas o que realmente eu quero? O que me faz bem? O que eu preciso? Dentro do conjunto de experiências que eu vivo, grupo familiar, grupo profissional, grupo social, convivência religiosa, convivência espírita. É um conjunto. E dentro de tudo isso, qual o conhecimento precioso? Aquele que, assim, que vai enriquecer a minha vida, que vai me fazer muito bem. E o Emmanuel, ele diz, e eu gostei muito de ter lido isso e pensar sobre isso, porque o Emmanuel diz assim, olha só que coisa mais linda que o Emmanuel diz. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Nós vivemos na era do conhecimento, onde muito conhecimento nos é oferecido, mas ele diz ainda que a aquisição, aquilo que eu vou trazendo para dentro de mim, aquilo que eu vou adquirindo, que vai me pertencendo, que eu vou trazendo na mente, que eu vou trazendo no coração, em termos de valores religiosos, constituem o meu movimento de iluminação. É como se ele dissesse assim, não dá para se iluminar sem Deus. Não dá.
Não dá para se iluminar sem o Cristo amado. Então são valores que vão constituir o nosso movimento de iluminação, com um detalhe: iluminação definitiva de nossa alma para com Deus. Imagine, pessoal. Sabe o que isso quer dizer? Mais ou menos assim, que nós, em algum momento, desobedecemos a Deus, nos afastamos de Deus. E quando está lá na questão número 625 do Livro dos Espíritos, qual será o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para servir ao homem de guia e modelo? A gente precisa entender que guia é aquele que nos conduz no caminho, nós não sabemos o caminho, o guia nos conduz. E que é modelo. Modelo pode ser seguido, copiado, imitado, sem medo de erro. E os Espíritos respondem: vede Jesus. Então Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso modelo. Mas o que acontece conosco? E o Emmanuel vai dizer isso: ó, os homens, né, a humanidade em si, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos. Então hoje nós estamos aprendendo a conhecer o Cristo melhor, a amar o Cristo melhor. Reconhecemos a grandeza, a beleza da sua doutrina que ele nos trouxe, mas enfrentamos uma dificuldade muito grande, que é o quê? Os sentimentos viciados que trazemos de todas as nossas encarnações. Há pessoas que repetem dezenas, centenas de encarnações com sentimento de inveja, com sentimento de ciúmes, com sentimento de posse, com amor à riqueza, com amor à beleza, com amor ao poder. São sentimentos viciosos, são sentimentos viciados que nós trazemos. Então, o maior obstáculo para a minha iluminação definitiva ainda são os sentimentos viciados que eu trago dentro de mim. Por isso o Espiritismo vem nos ajudar. E todos esses sentimentos viciosos estão o quê? No jogo inferior dos interesses egoísticos. Eu começo a melhorar quando eu começo a descobrir o próximo, quando eu começo a descobrir o outro, quando eu começo a trabalhar em grupo, a estudar em grupo, a viver em grupo. E a pandemia está aí para nos ensinar, né, que temos que pensar no outro, tomar decisões, tomar atitudes. Nós estamos descobrindo que o outro existe e precisa de nós, assim como nós precisamos do cuidado do outro. E ele faz um alerta muito importante. Ele fala assim: os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Pessoal, quando nós vamos a qualquer templo religioso, não importa a religião, templo de pedra, ali dentro nós podemos fazer o voto que nós quisermos. Meu Deus, se o senhor me arrumar um emprego, eu faço isso, se o senhor me aquilo. Eu já fiz muito disso. Promessas injustificáveis. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável. Sabe, quando a gente começa a fazer muita promessa para Deus, né, eu fui criado e me ensinaram, né, quando eu era criança, que quando eu queria alguma coisa, eu deveria pedir a Deus oferecendo uma vela, 2 velas, 3 velas, meia dúzia de velas. E aí eu fazia isso, né? Meu Deus, me ajuda a passar de ano na escola que eu acendo 2 velinhas. Né? Aprendi isso, fiz muitas vezes isso. Né? Mas com o passar dos anos aquilo me incomodava, sabe? Porque eu pensava assim, será que eu vou conseguir mudar Deus? Me parecia que aquela relação de troca, de barganha ali, era inapropriada, né? E depois eu fui mudando, fui parando com isso, né? Porque não dá para subornar Deus. Não dá. Não dá para querer ter perante Deus privilégios.
preferência. Então, o que está acontecendo conosco hoje, os espíritos? Nós estamos melhorando o nosso conceito de Deus, melhorando a nossa relação com Deus e melhorando a nossa relação com o próximo e conosco mesmo. Muita gente ainda vai buscar o socorro no plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Então, muita gente ainda, quer saber com que idade vai casar, se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai viver muito, viver pouco, quantos filhos vai ter. Muita gente ainda busca o recurso espiritual para tentar enriquecer, para ter poder, para se eleger. E às vezes são interesses muito mesquinhos, É difícil para a gente imaginar, que espíritos superiores estariam comprometidos com alguns privilégios, algumas preferências nossas. E a gente compreende que os espíritos superiores estão comprometidos com a causa do Cristo, que é a transformação moral da humanidade. Trabalham, orientam, instruem, exemplificam para que nós compreendamos que a moral trazida por Cristo é que nos conduzirá a uma felicidade verdadeira. Então a gente tem que estar sempre se lembrando, que Cristo, ele ensinou, mas ele exemplificou. E a cruz do Calvário é símbolo vivo. Se Jesus chegou, a se submeter ao sofrimento de uma cruz, ao sofrimento de um Calvário, talvez ele tenha deixado uma lição para nós que ninguém vai conseguir, chegar a Deus sem sacrifício, sem sofrimento e sem esforço. Emmanuel diz: quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Quando que nós vamos ser livres, verdadeiramente? Somente quando cumprimos bem as leis de Deus. Quando que deixamos de ser felizes? Quando agimos contrário à lei de Deus. Quantas leis de Deus existem? Só existe uma, a lei de Deus. Nós fragmentamos porque nós não conseguimos compreender a lei de Deus no seu todo. Então nós vamos pegando por pequenas partes. Mas nós poderíamos, simplificar a lei de Deus em uma frase. Que a lei de Deus é fazer o bem. Porque tudo na lei divina nos conduz à prática do bem. Então nós só seremos livres quando fizermos o bem. Porque quando fugimos ao bem, nós nos comprometemos e diminuímos a nossa liberdade. Porque terá que haver reparações. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, dentro da gente, e associada aos atos de cada dia. Eu sempre estudei o Evangelho, mas eu sempre tive muita vontade de iluminar a minha mente com os Evangelhos. E eu tenho descoberto que antes de iluminar a mente, é melhor iluminar o coração. É melhor iluminar os sentimentos. Que eu devo estudar as lições do Cristo, não é somente para poder divulgar ou para poder saber, mas é para poder exemplificá-la, vivenciá-la nos atos de cada dia. É como eu acordo, como eu me dirijo ao local de trabalho, é como eu me relaciono com as pessoas, é como eu convivo com a família. Então é um esforço, o bater, o persistir diário nos atos do dia a dia. Então eu tenho que ir melhorando como esposo, como filho, como pai, como irmão, como profissional, como espírita, todo dia.
Porque se você não estiver buscando Jesus e buscando intimamente isso, o que acontece com a gente? A gente acaba se aprisionando, se tornando prisioneiro de preocupações inferiores. Então nós vamos ver assim, né, momentos da nossa vida em que nós, como se não tivéssemos vivido, em que gastamos tempo e energia com preocupações muito inferiores. É tão diferente, né? Eu me preocupar com questões inferiores e eu me trazendo para dentro de mim as lições do Cristo e tentando levar essas lições para o meu dia a dia. Eu me acalmo, me pacifico, eu me abrando. Eu me torno uma pessoa mais otimista, mais alegre. Eu sou mais agradecido, mais amigo, mais companheiro. É muito diferente. Aquele que está ali aprisionado às preocupações inferiores é muito egoísta, é muito amargo, rebelde, insatisfeito, inquieto, perturbado. E aí o Emmanuel, para finalizar essa lição, ele faz aqui, ele tem uma frase que tem um caráter de advertência, que é quem ensina, né? Quem orienta com muita responsabilidade, né? O Emmanuel faz isso, né? Ele compartilha conosco as lições do Cristo, mas com muita responsabilidade, e ele diz assim: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Já imaginou, toda vez que a gente entrar no templo espírita, no centro espírita, na casa espírita, a gente imaginar que Jesus está ali no portão? Que buscais? Então é importante, né? Acho que é muito, muito importante, muito válido a gente refletir um pouquinho sobre isso. Porque o que nós estamos buscando? Porque nós vamos encontrar, tá, pessoal? Nós vamos achar. E eu não sei se nós vamos gostar, né? Tomara que a gente, o que a gente encontre, a gente gosta, né? Para finalizar, sobre essa passagem no Evangelho, no item 5 desse capítulo 25, tem um comentário do Sr. Kardec, né? Que eu acho que vale muito a pena a gente ler. O nosso tão abençoado e tão ilustre Allan Kardec, ele diz assim, né? Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Jesus, ilumina meu caminho. Ilumina as minhas escolhas, ilumina as minhas decisões. Eu sempre digo para as pessoas: não tome uma decisão grande, não mude os rumos da tua vida sem antes pedir permissão a Jesus. Pede a Jesus: Jesus, posso fazer isso? É o melhor para mim, para minha família, para minha vida. Porque Ele pode iluminar. A gente não consegue ainda. Pedi forças para resistir-vos ao mal e as tereis. Pessoal, é fácil resistir ao mal? Não é. Porque o mal ainda, nós nos comprazemos muitas vezes com ele. O mal ainda muitas vezes nos dá prazer, nos instiga. E como é que a gente vai resistir? Então, a gente vai pedindo para Jesus: Jesus, me ajuda. Eu peço muito: Jesus, me ajuda, me dá juízo, Jesus. Me ajuda. Para eu não cair, para não ser vencido por essa tentação, para não buscar soluções na prática do mal. Que eu consiga resolver todos os meus problemas pela força do bem. E aí o Kardec ainda fala: pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos.
e como o anjo de Tobias vos guiarão. Vocês acham que os bons espíritos virarão as costas para nós? Onde estão os bons espíritos? Onde é a proposta para o bem. Então, toda vez que eu tenho uma proposta para o bem e eu peço o amparo dos bons espíritos, jamais me será negado. Jamais. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Pedi bons conselhos, espíritos, o que eu faço? Me ajuda, ilumina. Vem, a intuição vem. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade. Nós precisamos ser humildes, né? Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Não dá para dar ordens a Jesus, né, pessoal? A Maria de Nazaré, a Bezerra de Menezes, não dá para dar ordem. É melhor a gente ser humilde, né? Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então, os bons espíritos estarão sempre conosco à medida que nós também apresentarmos alguma reação positiva, né? Eles não vão ficar perdendo tempo, né, pessoal? Eles são ocupados, e muito ocupados, vêm ao nosso encontro, nos aconselham, nos orientam, estruturam a nossa vida, mas não vão poder fazer por nós o que nós temos que fazer por nós. Se nós abandonamos o caminho da disciplina, da responsabilidade, eles nos deixam por nossa própria conta. Porque essa experiência, por mais dolorida que seja, um dia servirá como referência para o que não devemos fazer, para o que não nos convém. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. São algumas reflexões. Né? O que nós estamos buscando? Alguns já estão na época da colheita, já semearam, agora estão colhendo bons frutos, frutos amargos, né? Mas sempre temos a oportunidade de estarmos semeando para o futuro, porque a nossa vida, ela tem que estar voltada para o futuro, porque essa é a nossa realidade espiritual. O futuro nunca mais deixaremos de existir. Podemos mudar, podemos melhorar, podemos crescer, podemos nos iluminarmos, se isso é o que nós buscarmos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que Jesus, nosso Mestre amado, envolva cada um aqui em muita luz, em muita paz e muito amor. Até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe.